Montar uma boa equipe. Como anda a sua equipe? Você sabe exatamente o que pensa e como age cada um dos seus colaboradores? Montar uma equipe é essencial para que eu tenha uma boa gestão em marcenaria ou em qualquer outro segmento. Mas vamos aqui nos concentrar no nosso. Eu preciso ter uma boa equipe. Sabe por quê? Eu costumo dizer o seguinte: a maneira mais fácil que eu tenho, de dizer ou de conceituar o que é administração seria o seguinte: administrar nada mais é do que obter coisas através de pessoas. Então, eu só vou obter coisas se eu tiver pessoas para executarem. Lembra do número 1, da dica número 1? Mapeie muito bem o seu negócio, aonde eu vou ter que estabelecer quais serão as minhas ações, os meus planejamentos e quem é que vai executar isso. Quem é que vai estar ali no dia a dia? Vai ser alguém, ou eu, tá certo? Ou alguém que eu determinar para tal. Por menor que seja a empresa, você tem que ter uma boa equipe. Essa equipe, ela tem que ter uma afinidade, certo? Ela tem que ter afinidade com os teus propósitos. Eu tenho um exemplo que durante um período, um funcionário sempre aos sábados, ele não trabalhava. Sempre aos sábados, ele não trabalhava, ele faltava. Então, isso acabava comprometendo o meu planejamento, o planejamento da minha linha de produção, porque ele era uma peça-chave dentro daquele processo. E toda vez que ele faltava no sábado, comprometia o meu planejamento de produção da semana, porque não foi cumprido. E aí eu perguntei, falei, poxa, mas não é possível. Eu tenho que chamar esse funcionário, eu tenho que saber o porquê. E chamei o funcionário para poder me dizer por que todo sábado ele se ausentava. Bom, e ele me disse o seguinte: é que ele tinha uma outra atividade que para ele era muito importante, tá certo? E que aos sábados ele não tinha mais como trabalhar no período, da manhã. Aí eu fiquei assim, mas e agora? Ou seja, o propósito pessoal daquele colaborador não estava de acordo com o propósito empresarial. Ele colocou, não vou dizer e julgar aqui se certo ou errado, mas ele colocou o seu propósito pessoal se sobrepondo ao propósito da empresa. Então, eu disse ainda agora, por menor que seja a empresa, eu tenho que ter uma boa equipe. E uma das questões para que isso funcione muito bem é que eu tenha afinidade com essas pessoas, com esses colaboradores. E que esses colaboradores tenham afinidade com o propósito da empresa. Tá certo? Então, é extremamente importante que você tenha uma boa equipe, que você esteja próximo nessa equipe. Algumas pessoas perguntam, Robert, você acha certo, você acha interessante, por exemplo, eu colocar, a minha empresa foi crescendo e eu fui colocando pessoas da minha família. Por quê? Porque eu tenho confiança nessas pessoas. O propósito, você pode até colocar pessoas, familiares, sem problema nenhum. Isso não é problema. Desde que
desde que o critério para você colocar essa pessoa na sua empresa seja um critério técnico, ok? Tem que ser um critério técnico. Por quê? Ele já é da minha família. Já é mais difícil, por exemplo, eu ter que chamar a atenção, isso pode criar algum, desconforto, às vezes até na própria família. Mas, se o critério é técnico para aquela contratação, sem problema nenhum, deixar muito bem claro, aqui você não é meu irmão, meu primo, meu sobrinho, meu parente, aqui você é um funcionário como outro qualquer, tá certo? E isso já aconteceu comigo, eu já tive também pessoas da minha família trabalhando comigo, na minha empresa, mas nenhuma distinção, absolutamente nenhuma. É um funcionário como outro qualquer, deve ser tratado exatamente desta forma e o critério para a contratação tem que ser o critério técnico. Beleza? Então é isso. Você tendo uma boa equipe, uma equipe realmente bem estruturada, uma equipe que esteja falando a mesma linguagem que você, aí as coisas funcionam. Porque, como eu disse, administrar nada mais é do que conseguir coisas através de pessoas. E ter uma boa equipe certamente contribui de maneira positiva para que você possa aumentar os teus níveis de faturamento e chegar rapidamente a 60k por mês com móveis planejados.